Olá, estamos começando aqui pela TV Capital, canal 32.1, pela NET, canal 23, e para vocês que nos acompanham pela rede social, através da página André Marques Jornalista, mais uma edição do Capital Urgente, porém especial, que nós trouxemos uma pessoa aqui que muitos pedidos vieram e nós repassamos os pedidos foram atendidos. Doutor Adelman Filho, muito obrigado por atender ao nosso convite, não só o nosso, como também de vários telespectadores que aqui ligaram pedindo o retorno do senhor. Obrigado, André, pelo convite, e eu estou muito grato mesmo por essa possibilidade de estar expondo um pouquinho mais sobre as doenças da mente, para desmistificar muita coisa que se imagina sobre a psiquiatria e ajudar as pessoas. Doutor, da última vez que o senhor esteve aqui, falamos muito sobre bipolaridade. E várias pessoas mandaram e-mails. Por exemplo, até uma coisa engraçada, ela falando o seguinte, que tem esse Big Brother da Globo, fala que tem uma participante lá que pela manhã ela acorda insuportável. E ela já fala para todo mundo, não conversa comigo que eu sou grossa. Essa coisa é uma bipolaridade, doutor? Essa coisa da pessoa pela manhã ter um mau humor? Ou na tarde ou à noite, uma hora do dia, ela ter um período de mau humor? É uma bipolaridade, entre aspas, que não é uma patologia. É um comportamento característico da personalidade dessa pessoa. Isso não significa que ela é bipolar. Para se ter um transtorno bipolar, como eu tinha explicado da última vez, precisa manter aqueles sintomas, por exemplo, essa irritabilidade mais exagerada, associada a outros sintomas, tinham que permanecer por alguns dias. Agora, por exemplo, aquela pessoa que pela manhã é mal-humorada, ou à tarde é mal-humorada, há muito tempo, isso aí já não é uma patologia, Pode ser uma patologia, não um transtorno bipolar. Às vezes a pessoa já está mais irritada, já está com esse comportamento em virtude de uma vida estressante, preocupação demais, que pode gerar, sei lá, até algum quadro depressivo, ou então algum quadro ansioso, de estresse. Então, nem sempre é uma patologia. E a gente tem que tomar cuidado em algumas situações. Por exemplo, num programa de televisão, onde você está sendo monitorado 24 horas por dia e colocado em situações que te fazem ficar estressado e irritado, isso vai fazer com que aquele período de irritabilidade seja mais frequente do que seria se ela estivesse na casa dela. E doutor, falamos sobre, rapidamente, mas começamos a falar sobre isso. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, são as mesmas doenças? Vamos começar por ansiedade. Muitas pessoas, elas têm aquela coisa de sofrer por antecedência ou achar que aquilo que fez poderia ser feito melhor. Como é que se diagnostica a ansiedade? Tudo é muito... Os sintomas todos de depressão e ansiedade são muito subjetivos. Estou triste, estou ansioso, estou irritado. Muitas vezes não tem como a gente palpar, como por exemplo, se eu tivesse com um problema de pressão, aferiria a pressão e confirmaria que a pressão está alterada. E não tem como você querer restringir o sentimento a uma coisa só. Então, às vezes, o deprimido pode estar ansioso. E o ansioso pode se sentir triste também. Mas a gente faz o diagnóstico pelo sintoma predominante, pelos sintomas predominantes. Então, a ansiedade, ela está num grupo de patologias denominado transtornos de ansiedade. E a depressão, o transtorno bipolar, está no grupo dos transtornos de humor. Dentre os transtornos de ansiedade, nós temos o transtorno de ansiedade generalizado, que é esse que você comentou, que a pessoa fica sofrendo por antecedência com as coisas. Isso também é muito característico da personalidade, a pessoa já traz isso desde
de adolescência. Há um histórico familiar. Um histórico familiar. Então aquela pessoa é muito ansiosa e preocupada com qualquer coisa, sejam coisas ruins ou coisas boas. Viagem, por exemplo, já fica naquela ansiedade que já não dorme vários dias antes. Uma prova e tem que fazer e fica numa ansiedade vários dias antes, mas assim, acima do normal. Quando esses sintomas estão intensos e geram prejuízo para a qualidade de vida do indivíduo, a gente tem o diagnóstico do transtorno ansioso, transtorno de ansiedade generalizada. Só que dentre os transtornos de ansiedade nós temos síndrome do pânico, temos o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, temos essa ansiedade generalizada mesmo, e vários outros. O senhor fala da ansiedade quando ela começa a trazer prejuízos para a vida da pessoa. Que prejuízos são esses? O ansioso começa a perder o sono, consequentemente ele começa a ficar irritado, impaciente, e tudo isso vai gerando desconforto para ele e nas situações que ele vivencia, vai trazendo a ele, a pessoa que está passando, a esse indivíduo que está passando por esse problema, uma angústia por estar naquela situação. É lógico que se a pessoa, a gente tem que ficar atento ao seguinte, a pessoa ela tem ansiedade, tem algum dos transtornos de ansiedade. Ela não vai ter outra coisa? Não, pode ter outra coisa, ela pode desenvolver uma depressão também. Às vezes você começa a apresentar sintomas de ansiedade, irritabilidade, preocupação, perda de sono, e depois você pode desenvolver também um quadro depressivo. Então são distintos. São distintos, mas podem aparecer ao mesmo tempo. Tanto é que na CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que dá o código para as diversas doenças na medicina, tem uma categoria que é classificada assim, transtorno misto de ansiedade e depressão. Então, quando os dois sintomas estão muito intensos, tanto tristeza e depressão, quanto os sintomas de ansiedade, e não dá para falar qual é mais forte do que o outro, se classifica em um grupo só, que é o transtorno misto ansioso-depressivo. Muitas pessoas dizem que em crises de ansiedade, elas têm um consumo maior de alimentos. Comem mais do que o normal e dizem que é pela ansiedade. Outras pessoas perdem o apetite. Tem uma coisa ligada à outra? Tem sim. Essa alteração do apetite é muito comum e varia de indivíduo para indivíduo, não tem uma regra. Tem alguns... E às vezes até aquela pessoa que em determinado momento da vida perdeu o apetite, em outros momentos pode ser que comece a comer mais em determinado período. Então varia, mas não tem uma regra. E culpar a ansiedade pela superalimentação é um indício, é um momento de preocupação ou é de gula? Olha, a ansiedade como um sintoma natural que todo mundo sente, nesse caso, seria uma característica da gula. O que é uma ansiedade natural? Todo mundo fica ansioso em determinadas situações, mas que controla. Uma ansiedade que não gera prejuízo para a qualidade de vida daquele indivíduo. Uma ansiedade muito, muito intensa, às vezes a pessoa não tem nem condições nem de trabalhar, de se relacionar com outros, de estar no meio de outras pessoas. Então, uma ansiedade normal, que é comum todo mundo apresentar, aí sim eu diria que é mais a gula. Mas a ansiedade patologia pode sozinha ser responsável por uma alteração da alimentação. E nesse caso, doutor, necessariamente a ansiedade ela é tratada com medicamentos ou pode ser tratada com terapia? Pode também ser tratada com terapia, sim. Não é necessário sempre o tratamento medicamentoso. Mas o tratamento medicamentoso, ele alivia os sintomas mais rápido. E se a pessoa, por exemplo, começar a fazer terapia em conjunto com o tratamento medicamentoso, a evolução dela na terapia é muito maior. Ou seja, a psiquiatria com a psicologia. Em conjunto. E diversas outras atividades, porque a pessoa também tem que, como eu sempre falei das outras patologias,
tem que repensar como está a sua vida, seu cotidiano. Está trabalhando demais? Está sem tempo para família, para lazer? Alguma coisa precisa de mudar. A gente tem que cuidar do nosso aspecto, nosso corpo físico, da nossa mente, do nosso espírito, de tudo, como um todo. Se a gente começar a não dar atenção para alguma dessas partes, a gente vai adoecer. E agora, doutor, no mundo competitivo que a gente vive, no mundo globalizado, onde sai um aparelho de celular lá na China, amanhã já está à venda aqui no Brasil. Essa disputa de querer chegar na frente, brigas que surgem no trânsito, isso é o que? Pode ser intolerância ou é estresse? Por exemplo, tem pessoas que não podem ouvir uma buzina no trânsito e já está pronta para brigar. Qualquer sinal já está xingando. Isso aí pode ser uma intolerância a uma situação ou pode ser esse sintoma do estresse? Olha, nesse mundo corrido, de resultado, de competição que a gente vive, é comum o indivíduo viver mais ansioso e mais estressado. Mas não significa que ele já está doente. Mas ele tem que ficar atento. Porque esses sinais que você me disse, da pessoa já qualquer coisa já se irritar, já xingar, já mostra que aquele indivíduo não está muito bem. Porque se ele estivesse tranquilo, em outro momento da vida, ele conseguiria tolerar algumas coisas com muito mais facilidade. Então, são sinais de alerta que nós temos que perceber. Eu falo nós, não médicos, mas nós como indivíduos, como pessoas. Nós temos que perceber para fazer alterações no nosso cotidiano e não deixar que aquele estresse, que aquela intolerância assuma uma proporção muito grande e comece a fazer com que a gente adoeça. A grande dificuldade, doutor, dentro da psiquiatria, já falamos sobre isso, é a pessoa se convencer de que está doente e precisa de tratamento. As pessoas justificam. Meu mau humor hoje é por causa a impressora não está funcionando. Eu briguei no trânsito porque a pessoa buzinou primeiro. Eu fiz isso. Qual o momento que a pessoa ela deve perceber que ela deve procurar um profissional? Porque o estresse, a que ponto ele pode chegar, doutor? O momento certo para a pessoa procurar um profissional é quando ela tiver com alguma dúvida. Será que aquilo é normal para mim? Ou será que está demais? Para isso, basta o indivíduo observar como ele era algum tempo atrás, antes de estar mais ansioso, mais estressado, mais irritado, e como está agora. É comum, como no exemplo que você deu, minha impressora está estragada e agora eu estou irritado. Isso não significa que a pessoa está com algum problema psiquiátrico nem nada. Mas se aquilo começar a se repetir, esse estado de irritação, de intolerância, começar a se repetir com frequência a estímulos muito pequenos, aí sim um sinal de alerta que pode estar com algum problema em relação à ansiedade, ou estresse, depressão, que precisa de tratamento. O estresse, ele pode se agravar até que ponto? A pessoa pode ficar estressada a ponto de brigar com outros, a ponto de desenvolver uma crise de pânico. E a crise de pânico é a pessoa começa a ter sintomas físicos e com uma sensação iminente que vai morrer, que está morrendo. Os sintomas são tão reais que eu costumo falar com meus pacientes que se eu, psiquiatra, se eu tiver vivenciando uma crise de pânico, mesmo eu sendo psiquiatra, eu não vou saber se eu vou estar infartando ou não. Tão real são os sintomas. Vamos falar mais um pouco sobre essa questão do síndrome do pânico, porque ela é recheada de preconceitos, de dúvidas, até por parte do paciente. O paciente ele tem esses sintomas que o senhor está falando, como se fosse um infarto ou uma coisa qualquer, chegando até perder os sentidos, desmaiar, essas coisas, porém faz uma bateria de exames e nada é constatado. Para o paciente,
é momento dele procurar o psiquiatra ou foi só um momento na vida, vai passar? Eu acho que já está na hora quando apresenta um sintoma como esse, de procurar ajuda. Seja uma ajuda do psiquiatra, seja uma ajuda do psicólogo, porque já passou do ponto aqueles sintomas. E mesmo que você tenha só uma crise e depois passe alguns dias sem ter outra crise de pânico, ela virá provavelmente em algum momento. Então é importante tratar logo. É isso que eu ia perguntar para o senhor. A maioria das doenças, elas têm alguns sintomas. Síndrome do pânico tem alguns sintomas que pode avisar que a pessoa vai ter uma crise, alguma coisa assim, ou não? Olha, sempre tem um gatilho, eu costumo dizer isso. Mas nem sempre, e na verdade quase nunca, a pessoa vai ter consciência do gatilho. O que eu acho, eu gosto muito de falar sobre a síndrome do pânico e a crise de pânico em si, porque é uma patologia e são sintomas que são descreditados pelas pessoas, às vezes até pela classe médica, enfermeiro. É muito comum um paciente com crise de pânico estar no hospital e se vê um colega ou alguém comenta, não, é um piti. Uhum. E assim, é fingimento. É um fingimento. E aquela pessoa que está passando por aquela crise, ela está desesperada, porque se ela tivesse o controle, ela não estaria ali. Como eu falei de gatilho, é o seguinte, eu vou dar um exemplo bem grosseiro assim, mas que dá para a gente entender como é que acontece essa crise de pânico. Imagina que nós estamos passando na rua, na frente de uma casa, distraídos, e um cachorro imenso pula na grade latindo. Ele vai assustar. Sim. Quando isso ocorre, esse é um gatilho. Esse animal que latiu, que nos assustou, esse gatilho mandou uma informação para o nosso cérebro. Nós estamos em alguma ameaça. Aí o cérebro manda uma informação para algumas glândulas do nosso corpo que começam a liberar adrenalina e cortisol. Cortisol, ele vai disponibilizar mais glicose na corrente sanguínea, porque estou vivendo uma situação de emergência. Se eu precisar de correr, sim, eu preciso de ter energia. E a adrenalina, ela vai fazer o sangue circular mais rápido, para que chegue mais sangue. Aí vem taquicardia, vem... Isso. Aí a pessoa começa... Só que a adrenalina ela causa taquicardia, ela faz o coração bater mais rápido, mas faz o coração também bater mais forte. Então a pessoa sente também as palpitações no peito. A adrenalina, ela atua no pulmão fazendo uma broncodilatação, aumentando o tamanho dos canais onde passa o oxigênio que a gente respira. Para quê? Para a gente absorver mais oxigênio e esse oxigênio chegar mais às células, porque nós estamos numa situação de risco, de emergência, precisamos correr. Só que o que acontece? Esse oxigênio em excesso pode dar uma sensação de tontura, pode dar uma sensação de desmaio, pode dar uma sensação de formigamento. Então são sintomas físicos. Aí tudo começa a se confundir. A taquicardia e a palpitação faz a pessoa começar a sentir dor no peito. Dormência por esse excesso de oxigênio faz ela pensar que está tendo um derrame, ou então um infarto mesmo, não estou sentindo formigando meu braço. Então os sintomas começam a ser tão reais e intensos que, juntando com a imaginação daquela pessoa que está, nossa, eu estou morrendo, estou com um problema muito grave, aquilo ganha uma proporção tão grande que faz com que os sintomas sejam praticamente insuperáveis. Doutor, naquele momento. Agora, a síndrome do pânico, ela não costuma demorar muito. E muitas pessoas dizem que teve um pequeno mal-estar. Essa crise de pânico, ela tem
por exemplo, uma convulsão, ela tem 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, uma dor de cabeça, ela tem aí uma tarde, um dia. Agora, a crise do pânico, ela pode demorar quanto tempo a pessoa falar assim, não, não estava bem, eu estava com mal-estar, alguma coisa nesse sentido? Isso é muito variável, de pessoa para pessoa. Pode demorar várias horas, pode demorar alguns minutos. Mas a gente tem que diferenciar uma crise de pânico, que é essa sensação física, mas com um pensamento, uma certeza de que está morrendo. E tem o paciente, isso. A pessoa que está apresentando aquilo. Mas tem crises ansiosas, que também ocorrem a liberação da adrenalina, como eu expliquei, mas que a pessoa não fica tão prejudicada a ponto daquilo ser chamada síndrome ou crise de pânico. Então ela pode sentir um ataque cardíaco, pode ficar mais ansiosa, pode sentir até uma dormência, mas que ela está ali sob controle. Então essas crises não são as crises de pânico, são as crises de pânico mais leves, como assim, grosseiramente, elas vão durar menos tempo. A crise de pânico mesmo, ela vai durar mais tempo. A pessoa não vai conseguir, às vezes, melhorar sozinha, vai precisar de ir num pronto-socorro, tomar alguma medicação. E durar mais tempo, o senhor quer dizer o quê? Uma pessoa consegue resistir a uma crise de síndrome do pânico por uma parte do dia, meio-dia, um dia inteiro? Pode acontecer, sim. A pessoa ficar metade do dia ali, mas o que acontece é o seguinte: quando a crise ela já vem, os sintomas, o medo de morrer, o pensamento, estou infartando, estou tendo derrame, é tão real e tão intenso que rapidamente ela já corre para o pronto-socorro. E aí já é medicada. Porque se ela não fizesse isso, ela podia permanecer nessa crise aí várias horas. E, doutor, como é que se desenvolve essa... Porque muita gente confunde crise do pânico com fobia. Eu vou viajar de avião, eu passo mal, me dá pânico, eu entro em pânico, quando na realidade é uma fobia. São diferentes também essa questão de fobia, crise do pânico, e se são, como saber reagir a qual? Então, essas fobias também são presentes na crise de pânico. A crise de pânico, a síndrome do pânico em si, para a gente ter a doença síndrome do pânico, a pessoa apresentou uma crise de pânico uma vez na vida e depois ela começa a ter medo de ter a crise. Então a síndrome do pânico não é a crise do pânico, é o medo da crise de pânico. E algumas situações ou alguns locais são mais predispostos para que isso aconteça. Por exemplo, aglomerações de pessoas, lugar muito barulhento. E também para cada indivíduo pode existir uma interpretação, um significado diferente ou alguma fobia diferente. Por exemplo, quando eu falei do cachorro que latiu, essa pessoa apresentou uma crise de pânico. Aí, ela ficou com tanto medo de ter crise de novo, que ela nunca mais passou em frente àquela casa. Envolve uma certa fobia. É uma fobia àquele local, uma aversão. A pessoa está num avião, lugar fechado, e isso pode fazer a pessoa ter uma crise de pânico. Aí ela começa a ficar com medo, com essa fobia a avião. Por quê? Porque é o medo do medo da crise. Ou seja, ela tem uma fobia, essa fobia é o medo de ter uma crise de síndrome do pânico. E agora... Tem as fobias, por exemplo, que também tem uma classificação de fobias, que é, por exemplo, fobia a algum inseto, fobia a algum animal. Mas nessa interpretação que a gente está fazendo, essa fobia se enquadra como o medo de alguma coisa ou alguma situação que te gerou, que desencadeou alguma crise de pânico. O senhor tocou num assunto interessante. Nós tínhamos uma pessoa que trabalhava aqui conosco,
ela não podia ver nem foto de cobras, que ela já entrava em pânico. É comum? É normal? É comum, é comum. Tem uma pessoa da minha família que tinha um medo exagerado de galinha, ave, pombo. E ela ficava desesperada quando estava perto dessas, ou de algum pombo, ou de algum pássaro, de alguma galinha. E é difícil a gente entender, quem não está sentindo aquilo, entender por que aquele medo chega a um estágio tão extremo. E o paciente que tem a síndrome do pânico, ele deve procurar um profissional de saúde, um psiquiatra, ou alguém da família que, por exemplo, leva o paciente a uma clínica, a um pronto-socorro e descobre que ele não teve nada, que teve uma crise de pânico, que a pulsação, tudo está normal, essas coisas assim. Quem que, nesse aspecto, para evitar outras crises, de onde que deve vir esse alarme? Esse alarme, assim, essa ajuda, tem que partir de diversas partes. Quando a gente aqui explica sobre essa doença, síndrome do pânico, e eu falo que tem um hormônio que é liberado, que desencadeia essas reações físicas, a pessoa começa a entender, a pessoa fala, a família, o próprio paciente, começa a entender o seguinte: poxa, não é só uma coisa da minha cabeça, é uma coisa que eu tenho controle, é uma coisa física também. Então, realmente, eu estou doente. Com essas explicações, a pessoa que está passando por isso vai se reconhecer como estando doente, a família vai entender mais os sintomas e vai parar de achar que é tudo besteira, que é tudo piti. E aí, tanto o paciente quanto a família podem, em conjunto, ou partindo de um de outro, procurar uma ajuda. E também, quando a pessoa chega no hospital com uma crise de pânico, é importante que os profissionais que estão atendendo aquela pessoa entendam e saibam lidar com essas situações. Porque lá ela também vai receber informação e vai receber orientação de procurar o psiquiatra. Essa questão mesmo. Procura um psiquiatra. E essa síndrome do pânico, ela tem tratamento, tem cura, ou é uma doença que a pessoa vai conseguir controlar, mas não vai se livrar dela? Ela tem cura, em alguns casos ela pode se cronificar. Mas é como eu sempre falo, um tratamento psiquiátrico medicamentoso vai tirar a pessoa de um buraco, por exemplo, daquele período que está mais ansiosa, das crises de pânico, e a pessoa vai melhorar. Só que quase ninguém quer fazer esforço para se manter e permanecer bem. É importante, com a ajuda de outros profissionais, ou então com a própria autoanálise que a pessoa vai fazendo na sua vida, procurar mudar os fatores na sua vida que contribuíram para que ela caísse naquele buraco, que é a doença. Porque se ela se tratar e voltar para o mesmo caminho, ela vai cair de novo no mesmo buraco. E quando o senhor fala cair no mesmo buraco, que são crises que elas vêm com mais frequência, crises com mais intensidade? O que é o agravante na crise do pânico? O buraco que eu falo é a patologia. Então a pessoa está com uma certa rotina estressora, preocupação demais, e para cada indivíduo vai variar. E chega em um momento que ela desenvolve alguma doença. Síndrome do pânico, ou TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ou transtorno de ansiedade generalizada, ou a depressão. E eu chamo esse buraco do período patológico, período já de doença. Aí a pessoa melhorou da doença, aí ela começa a seguir a vida dela como se nada tivesse acontecido, sem fazer nenhuma mudança, e daqui a algum tempo está doente de novo.
O buraco que eu falo é referindo à crise de pânico em si, mas toda uma doença. Doutor, exercícios, atividades físicas para quem tem depressão, síndrome do pânico, estresse ou fobia, essas coisas, qual que é a participação de cada um desses fatores extraconsultório? Isso ajuda muito, tanto no aspecto psicológico, quanto no aspecto neuroquímico. Psicológico, porque a pessoa, vamos supor, começa a caminhar num parque, ela vai estar mais tranquila, vai estar meio que naquele momento ali esquecendo um pouco dos problemas, se distraindo. Então, psicologicamente, isso ajuda a pessoa a melhorar. E, quimicamente, a atividade física, meditação, oração e alimentação saudável, por exemplo, comer castanha, diz que a castanha ajuda na prevenção de quadros depressivos. A castanha, mas qual das castanhas? Porque tem castanha de caju... A castanha de Pará. Ah, certo. Então, essas atividades, sejam físicas, seja atividade religiosa e alimentação, vão aumentar a produção de serotonina no cérebro. Serotonina, dopamina, noradrenalina, que são os neurotransmissores importantes para a gente estar bem. Importante não confundir noradrenalina com aquela adrenalina do estresse. Essa noradrenalina do cérebro, que é um neurotransmissor, ou seja, possibilita transmissão de sinais, de impulsos nervosos de um neurônio para o outro, elas são importantes, fazem a gente ficar bem, ficar disposto, ficar animado, ficar alerta. Serotonina ajuda a gente a ficar também mais feliz, mais alegre, menos ansioso. A dopamina ajuda a gente a ficar mais feliz também. E esses, digamos assim, esses fatores, essa parte, dopamina e tal, o próprio organismo, ele proporciona isso aí, ou há necessidade de um tratamento para que haja uma intensidade, ou uma pessoa normal, ela já tem a produção desses fatores? Esses neurotransmissores, eles existem normalmente no organismo, e o cérebro que está saudável produz adequadamente a quantidade necessária dessas substâncias para o nosso organismo. Só que quando a pessoa começa a entrar em processo depressivo, ansioso, a quantidade desses neurotransmissores passa a diminuir. Aí o medicamento ajuda a repor esses neurotransmissores. Não que o medicamento tenha neurotransmissor, mas ele ajuda o cérebro a reaproveitar melhor aquele pouco que ele está produzindo. Então, consequentemente, é como se ele aumentasse. Aí por isso que é importante, depois que você começou a tratar e melhorou, você manter o tratamento por um certo tempo, porque nesse período que você está tomando o medicamento, o seu cérebro ele vai tendo um descanso, um repouso na produção dessa substância, porque ele está sendo ajudado pelo medicamento, e nesse período ele vai se recuperando. Por isso o tempo de manutenção de um tratamento. O cérebro vai se recuperando e vai se curando sozinho. Aí a gente tira o medicamento na hora certa e o cérebro, naquele momento, já está produzindo adequadamente essas substâncias e a pessoa volta a ficar bem sem o remédio. Doutor, são tantas coisas, como nós falamos, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, tantas, assim, hoje, o senhor é mais procurado para que tipo de vamos chamar assim, de doença? As pessoas procuram o senhor no consultório com mais frequência em que determinado momento ou ponto da saúde? Olha, eu atendo a psiquiatria geral no adulto. Então isso segue uma estatística da própria estatística de cada uma das doenças psiquiátricas. Então, por exemplo, o mais comum é a depressão.
Então, o que mais chega no consultório é depressão. Aí o senhor tem que saber o que causou. O que causou, como que a pessoa está reagindo com aquilo, como que ela pode melhorar. Agora, segunda que mais me procura, isso pode variar um pouco de médico para médico, mas são os transtornos também de ansiedade, crise de pânico. Como eu tenho vamos dizer assim, uma queda de estudo para a parte dos transtornos de humor em relação à depressão, transtorno bipolar, eu trato também muitas gestantes que estão com depressão ou depressão pós-parto. Então, no meu consultório isso aí é muito, muito frequente. Transtorno bipolar depois na sequência, e você pega a esquizofrenia, que tem 1% da população, ela também vai ser 1% do meu consultório. É um fato. Agora, doutor, dentro disso tudo que a gente está falando, vamos pegar aí a questão da depressão. O tratamento é longo? Isso eu estou perguntando para o senhor. O tratamento é longo? Tem a pílula mágica, como surgiu o Prozac naquela época, nos anos 80, 90, o Prozac, porque é comum a pessoa usar um tipo de um antidepressivo e não fazer efeito, e por quanto tempo ela deve administrar? Então, tudo isso o médico, o psiquiatra vai saber orientar direitinho. Nem sempre a pessoa vai dar certo aquele primeiro antidepressivo. Isso é normal, comum. E para mim, quase nunca a pessoa vai melhorar totalmente com a dose inicial do antidepressivo que está usando. É bom explicar que antidepressivo é um nome de um grupo de medicamentos que é usado para tratar tanto depressão quanto os transtornos de ansiedade. Às vezes quando a gente fala antidepressivo, mas eu não estou com depressão, estou só ansioso. Não, a gente usa esse grupo de medicamento, podia até mudar o nome para não confundir tanto. A gente usa para tratar de depressão e para tratar a ansiedade. E normalmente, quando o senhor fala que varia de tempo para tempo, porque a pessoa deprimida, ela não quer ter nenhum compromisso com nada. E ela tem que tomar aquele medicamento, e o medicamento, às vezes, ele não atende àquela patologia, ou então ele demora algum tempo. O que a pessoa deve fazer para insistir? Você me perguntou e eu esqueci de completar assim, a resposta. O médico vai avaliar o seguinte: ele vai começar com uma medicação, e a medicação pode demorar, em relação aos sintomas depressivos, de 2 até 4 semanas para começar a fazer efeito. Ou seja, a pessoa pode estar tomando um medicamento há quase um mês e a medicação ainda não fez um determinado efeito que ela está esperando. E o médico, o psiquiatra, ele está preparado para isso. Depois de um mês de tratamento com um quadro depressivo, se a pessoa não teve melhora alguma, e às vezes a gente começa a faz essas alterações até antes. Eu costumo fazer com 15 dias, eu não espero um mês. Se a pessoa não deu resposta nenhuma, eu já com 15 dias já troco. Se ela começou a melhorar um pouquinho, aí eu permaneço pelo menos até os 60 dias, até os 30 dias. Quando a pessoa não respondeu, a gente troca medicamento. Quando a pessoa respondeu, mas não melhorou totalmente, que é o que mais vai acontecer, geralmente depois de um mês, a gente aumenta a dose daquele medicamento. Depois de um mês, a pessoa melhorou, mas não está tão bem, a gente pode ir aumentando a dose do medicamento até o limite para cada um dos medicamentos. Ou então, chegou na dose máxima de um determinado medicamento, melhorou, mas parece que ainda não está 100%, falta alguma coisinha. Aí a gente pode fazer associações de medicamentos, e um completando o outro para o tratamento. Doutor, além do preconceito... pois não. Em relação aos transtornos de ansiedade, o tempo de resposta pode ser maior um pouco. Às vezes a pessoa pode demorar 2 meses para começar a responder, principalmente algumas doenças mais intensas, como por exemplo o TOC, que é aquelas manias, o transtorno obsessivo compulsivo.
Às vezes pode demorar 2 meses para a pessoa apresentar uma resposta mais satisfatória. E geralmente os transtornos de ansiedade necessitam de uma dose de antidepressivo maior do que é usada para tratar a depressão. Depressão costuma responder com dose menor. Então, assim, o antidepressivo é um nome genérico, né, para tratar vários sintomas, como o senhor disse, depressão, crise do pânico, ansiedade, coisa nesse sentido. Doutor, eu tenho que fazer um intervalo comercial e na volta vamos falar um pouco mais sobre essa questão do toque e falar também sobre, a gente recebe muitos e-mails que as pessoas falam que têm medo de usar os antidepressivos. Primeiro, por ficar dependente. Segundo, a questão do libido. Mas esses são os assuntos que a gente trata com o Dr. Adelman Azeredo Filho, ele que é médico especializado na área de psiquiatria. A gente faz um breve intervalo comercial e volta para falar sobre esses e outros temas. Um instante só. De volta com o Jornal Argumento, recebendo com muita alegria o Dr. Adelman Azeredo Filho, ele que é médico com especialização em psiquiatria, e também as pessoas que estão mandando para a gente aqui mensagens. O Wender Lima, muito importante, obrigado, gostei, estou gostando do programa. A Flávia Tomás, aplaudindo, a Leila Rufino está nos assistindo, a Glênia também está nos assistindo, ou seja, as pessoas, Glênia é excelente profissional. Lembrando que nós estamos gravando o programa para a TV Capital, e que será exibido na TV Capital, você vai estar assistindo nesse momento, é claro, né? Porém, a gente também está fazendo pelo Facebook, para que você tenha também acesso. Você que está no trabalho, às vezes você que está em determinado lugar e se interessa por esse tema, então a ferramenta do Facebook também é utilizada para isso. Agora, doutor, antes do intervalo, eu fiz uma pergunta, 2 perguntas para o senhor. A primeira é: todos os antidepressivos, eles atacam o libido, e o que fazer para que a pessoa entenda que se ataca, o que fazer com essa pessoa para que ela entenda que é um tratamento? Não são todos, mas são quase todos, interferem no que a gente chama de desejo libido, sexual. que é o desejo sexual. A maioria interfere sim, prejudica, diminui a vontade, o interesse sexual, e também pode retardar o orgasmo. Tem alguns antidepressivos que não têm esse efeito colateral, mas também tem como a gente fazer algumas associações de antidepressivos para minimizar e às vezes até excluir esse efeito colateral. É uma das preocupações das pessoas de não tomarem medicamento com medo desse prejuízo. Primeiro, não é sempre, não é em todo mundo que acontece. E segundo, tem como a gente evitar, ou então tem como a gente sanar esse problema. Doutor, mito ou verdade? Alguns antidepressivos aumentam o libido da mulher. Mito ou verdade? Não, tem alguns antidepressivos que na literatura... não vamos falar o nome não, porque senão... Tem alguns antidepressivos que na literatura existem alguns trabalhos que relatam casos de aumento no libido. Tem um desses medicamentos, tem um trabalho que relata um caso que a pessoa teve orgasmos múltiplos, a mulher teve orgasmos múltiplos com esse antidepressivo. Ou seja, faz o efeito inverso na mulher. Mas só que não é uma coisa que eu observo no meu dia a dia. Estou falando por minha experiência própria. Eu não vejo esse efeito tão maravilhoso de se melhorar o libido dessa forma. Mas o que acontece muitas vezes é o seguinte: quando a pessoa está depressiva, ela não tem interesse em muitas coisas, nem em coisas, em sair, em comprar. A mulher não quer mais comprar, não quer mais passear.
E também não tem mais interesse em sexo. Naturalmente, melhorando a depressão, o interesse sexual e os outros interesses vão também voltando ao normal. É comum que mesmo um antidepressivo que possa causar um prejuízo no desejo sexual, com o efeito que ele causa na melhora da doença, esse prejuízo ele não é nem sentido, ou então a pessoa que estava com prejuízo nessa área por conta da doença não vai ter mais, ela vai melhorar. Agora, doutor, a pessoa que toma o antidepressivo por um período muito... ela vai ficar eternamente refém de outros medicamentos para ajudar o desejo sexual? E outra pergunta, é melhor dizer para a esposa, para a namorada ou para a noiva que está fazendo uso de antidepressivo e que isso acaba alterando um pouco essa questão do desejo sexual? O senhor acha que é melhor a pessoa falar sobre isso, passar pelo preconceito? É melhor falar e mais ainda, seria mais interessante levar a pessoa, levar o companheiro, a companheira, em uma consulta, para que o psiquiatra explique de forma mais técnica para o companheiro ou a companheira que isso pode acontecer. Já teve caso, por exemplo, de um paciente, sexo masculino, jovem, adulto jovem, ele estava muito deprimido, ficou sem interesse sexual nenhum, zero. Só que ele era recém-casado e a esposa começou a achar que ele estava traindo. É o grande problema hoje, né? E tinha certeza, porque não tem lógica, você não era assim, como é que ficou desse jeito? Ela tinha certeza absoluta que ele a estava traindo, e ele não estava. Aí pedi para que ela fosse à consulta e eu expliquei por que aquilo acontecia. Aí que ela foi entender. Aí depois que ela entendeu, ela começou a ser muito mais parceira no tratamento do que antes, porque aquela insegurança que ela tinha desapareceu. Doutor, durante assim, o importante a gente ir conversando sobre os assuntos que o senhor vai colocando, a gente vai falando e tal. O senhor falou sobre alguns antidepressivos que podem causar um aumento no libido da mulher, mas veio uma onda aí da Ritalina que usar homens ou homens, mulheres, associando a Ritalina ao álcool, ele tinha um efeito de droga. Mito ou verdade? Não, isso é verdade sim, mas é uma área que eu não domino, que não é a minha, que tem mais aptidão, que é essa área da dependência química. Só que qualquer medicamento usado com álcool vai ter um certo prejuízo. Os medicamentos que interferem no sistema nervoso central, no cérebro, com álcool, o prejuízo é imenso. Então a gente pode ter as mais diversas reações. Mas especificamente eu não sei te comentar sobre esse assunto. Agora, assim, tem mais 5 minutos de programa e muita coisa para falar. Toque. Muitas pessoas têm o toque, inclusive Roberto Carlos descobriu depois, veio à tona essa questão do toque e tal. Tem pessoas que têm toque e pensam que não tem? Tem. Isso é comum demais, porque o toque, muitas vezes a pessoa começa a desenvolver aquilo há muito tempo. Traduz o que é o toque. O toque é o transtorno obsessivo compulsivo. O que é isso? É um transtorno em que a pessoa tem pensamentos obsessivos que faz com que ela, para aliviar esses pensamentos, ela tome alguma atitude compulsiva. Por exemplo, eu tranquei a porta? Será que eu tranquei? Será que eu tranquei? Será que eu tranquei? Será que eu tranquei? É um pensamento obsessivo. Enquanto ela não for lá para testar se trancou ou não, ela não consegue aliviar a agonia daquele pensamento obsessivo.
com essa atitude de abrir a porta. Mas ela vai lá, tranca, confere se trancou a porta, volta. Será que eu tranquei? Será que eu tranquei? Será que eu tranquei? Tem que voltar lá de novo. Então, transtorno obsessivo com o comportamento, com as atitudes compulsivas. E tem várias manifestações dessa patologia. Só que tem muita gente que começa a desenvolver aquilo, vamos supor, na adolescência ou até na infância, porque conviveram com pais que têm essa característica obsessiva compulsiva. E às vezes a criança na infância ela já começa a desenvolver algumas características e essas características vão se mantendo às vezes ao longo da vida toda sem que a pessoa perceba. Só que numa intensidade que já prejudica a qualidade de vida dela, já prejudica o dia a dia, o relacionamento, mas a pessoa ela se acostumou tanto com aquilo que ela acha que é normal. E normalmente quando se fala sobre toque, o exemplo que vem é sempre aquele de verificar se a porta está trancada. Tem outros sintomas também que pode indicar que a pessoa tem toque? Porque a pessoa fala assim, bom, eu não tranco a porta, mas eu não preciso trancar a porta não, mas porque já sei que está trancada. Mas a porta do quarto do meu filho eu não sei. Uhum. Tem sim. Cada pessoa pode desenvolver um tipo específico de pensamento e comportamento obsessivo. É muito comum a pessoa ter mania de lavar a mão, de se limpar. E às vezes a pessoa demora várias horas tomando banho porque não consegue parar. Não consegue se sentir limpa. E assim, a pessoa começa a ter um ritual. Ela tem que lavar primeiro, um exemplo, lavar primeiro a cabeça, depois o tronco, depois a perna e o braço. Aí se ela começou a lavar, ela achou que perdeu essa sequência, ela tem que voltar. Perdeu essa sequência, ela tem que voltar. E às vezes vai se limpando, até se machuca, fica várias horas, às vezes dentro do banheiro. Tinha um paciente meu, uma adolescente, pré-adolescente, que tinha esse toque com limpeza em si, com sujeira, achando que estava sujo. E ele jogava bola, tinha sonho de ser jogador de futebol. Aí jogava bola na grama, mas era um tormento para ele. A mãe tinha que ficar ajudando ele a tomar banho, a se limpar. Ele estava desistindo até de fazer essas coisas que gostava no esporte, em função disso. Demorava várias horas no banho, a mãe tinha que ajudar ele a tomar banho, e já um pré-adolescente, uma idade que geralmente a pessoa não quer nem que a mãe fica vendo ele tomar banho nem pelado. Exato. Mas ele não dava conta. Mas fez um tratamento que não foi difícil, mostrou uma resposta rápida e melhorou. Hoje não toma remédio nenhum mais. Isso já tem pelo menos uns 5 anos. Agora, doutor, quando eu penso que é toque, quando eu penso que é mania? Porque tem pessoas que têm hábitos, né? Se habituam a fazer certas coisas. Por exemplo, eu tenho um amigo, ele fala que não tem toque. Mas todas as vezes que a gente sai, ele vai pelo menos umas 4 ou 5 vezes na porta para ver se trancou o carro. E aí, para ele é um hábito por questão de segurança, que a cidade está muito insegura. Tem essa questão do hábito e do toque? Tem. A diferença está na intensidade. Você lá achar que a porta não está trancada e conferir algumas vezes, tudo bem. Mas se você passa muito tempo fazendo aquilo e você não consegue nem dormir por conta disso, aí sim já tem alguma coisa patológica. Então é a intensidade. Ah, certo. Doutor, infelizmente, a entrevista boa, o tempo passa muito rápido, né? Chegamos ao final do programa, mas se o João puder colocar para a gente aí no vídeo o telefone da clínica do Dr. Adelman Azeredo Filho, né? Puder colocar para a gente aí mais uma vez. Doutor, e e-mail, às vezes a pessoa ela começa uma aproximação via e-mails. Qual que é o e-mail do senhor para que a pessoa possa manter contato?
Adelman, junto Azevedo, Azevedo meu Azevedo é com S, adelmanazevedo@gmail.com. E no próximo programa já teremos também aqui, exibiremos também o e-mail do senhor, porque o primeiro contato, normalmente a pessoa ela prefere aquela coisa assim de preconceito. Vamos trocar em miúdos, né? Preconceito. E o telefone da clínica é o 3281 4121. Deixa eu pegar aqui, 3281 4121. Para você que quer conversar mais com o Dr. Adelman, para você que quer conhecer mais sobre doenças, é uma pessoa fantástica. É um médico que eu falo que ele, eu não vou dizer que ele adoece com o paciente, mas ele sente as dores do paciente. E nada melhor para uma pessoa que tem um problema de saúde, principalmente um problema como depressão, essas coisas, encontrar uma pessoa que sabe a dor da alma, porque ela não tem a dor no corpo. Doutor Adelman, muito obrigado pela vinda do senhor. Marcamos para quarta-feira um próximo encontro e, mais uma vez, em nome de milhares de pessoas, agradeço a presença do senhor. Eu agradeço, André, pela participação e espero que esse projeto nosso seja útil para a sociedade. Isso o senhor pode ter certeza. Isso aí o senhor pode ter certeza. Principalmente num país igual o Brasil, onde a saúde ainda é um dos maiores problemas. E quando se fala de saúde mental, como conversamos aqui durante o programa, aí vem preconceito, vem uma série de coisas que o senhor estando aqui, o senhor derruba isso tudo e prova para a pessoa que ela está viva, que ela tem cura, que ela pode ser tratada. Isso que é o mais importante. Obrigado, doutor. E nós chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.